Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hoje nós vamos estudar do versículo 17 ao versículo 30. Mas nesse momento eu quero ler com você Filipenses 2, 21. Filipenses 2, 21. Diz assim a palavra de Deus: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quero orar com você. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos, assim como o Senhor nos ajudou até aqui em tudo que fizemos, a mais uma vez voltarmos o nosso coração para Ti e refletirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a exaltar o Teu nome, a compreensão da Tua palavra. Abra os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos edificados pelo Senhor. Pois oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. De vez em quando, eu gosto de assistir um programa que é promovido por uma organização de empreendedorismo. Esse programa conta histórias de vidas de homens e mulheres que tiveram muito sucesso nesse mundo. Homens e mulheres que começaram pequeno e cresceram. Homens e mulheres que eram desacreditados e se tornaram pessoas de sucesso no mundo que nós vivemos. Grandes homens, homens de negócio, empresários famosos, pessoas a seguirmos. Toda vez que vem alguém nesse programa contar a sua história de vida, eles colocam um tema, um slogan que define a história de vida do cara. E 3 me vêm à mente quando eu me lembro do programa. O primeiro deles é a história de um vendedor de picolé que criou uma empresa para 3.000 funcionários. Ele era só um vendedor de picolé, mas agora ele é patrão de 3.000 funcionários. Essa é a história de sucesso desse homem. Um outro slogan, uma outra história, ela tem o seguinte nome, o slogan: a mulher que disse não ao não que recebeu. E ali nós temos a história de uma mulher que logo no começo da sua carreira recebeu um não, mas depois ela venceu, e hoje, porque ela rejeitou aquele não, e porque ela pode ser grande, ela trabalha com Bill Gates, um dos homens mais poderosos do mundo. E por fim eu me lembro da história do tema que era o homem que tinha tudo para se dar mal, e era um homem que nasceu num contexto muito difícil, e hoje ele é um dos maiores empresários do país. Esse é o objetivo do programa. O moral da história é dizer para você e para mim que nós, assim como eles, podemos crescer. Assim como eles, nós podemos ser grandes, nós podemos ser homens de sucesso. E quando eu olho programas como esse, eu paro para pensar um pouco na nossa cultura, em como somos criados, em como vivemos, aquilo que assistimos. Porque se teve um dia, um único dia, em que os nossos pais sonharam que fôssemos como a maioria, esse dia foi no dia do nosso nascimento, que nosso parto fosse comum, igual ao de todos. A partir daí, o desejo dos nossos pais, a obsessão dos nossos pais, é para que sempre sejamos maior do que a maioria, é para que sempre sejamos grandes, porque há muita expectativa sobre mim. E eu gosto da ilustração daquele filme Rei Leão, quando o Simba, na verdade o pai do Simba, que é o pai do leãozão lá, ó, que vira o principal,
levanta ele no meio de todos os animais e diz: aqui está o meu filho. Depois do nosso nascimento é sempre assim, há uma expectativa de que sejamos grandes. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu me via pensando nisso várias vezes em rodas de amigos, e a maioria pensava assim, se não todos, em como seríamos pastores de sucesso, teólogos, missionários, como seríamos pastores influentes no Brasil, se seríamos assim um dia. Esse tipo de conversa às vezes vinha no nosso meio. Eu me lembro também da oportunidade que eu tive de por um tempo fazer direito. E na faculdade de direito, no primeiro dia de aula, era muito comum o professor perguntar aos alunos: qual o seu objetivo de estar aqui? E com certeza, a maioria das respostas era: eu quero ser um juiz. Eu estou aqui porque eu quero ser um desembargador, um procurador. Eu quero ser um promotor de justiça. Eu quero ser um advogado, mas quero ser um advogado daqueles muito importantes. Essa é a cultura que nós vivemos. Quando apresentamos pastores, pregadores de fora, que vêm aqui trazer a palavra de Deus, nós logo destacamos o seu currículo. Eis aqui um pastor. Esse pastor tem mestrado, doutorado, PhD, esse pastor tem pós-doutorado, ele é um monstro da teologia, e ele vem aqui falar a vocês, porque ele é grande. Eu nunca vi alguém dizer o seguinte: está aqui o João. O João é marido, a esposa dele é uma encrenqueira, barraqueira, e o João persevera no seu casamento. Está aqui um cara que tem uma cobra dentro de casa, e ele vai falar para vocês. Não, está aqui o missionário fulano de tal. Gente, está aqui um cara que eu falo para você, é um cara promíscuo, hein? Mas ele ora todo dia e pede perdão para Deus, e está aqui porque ele é irrepreensível e vem falar a vocês. Essa é a cultura que nós vivemos, ser grande. Recentemente, eu estava num culto, que era um culto de aniversário da cidade, e nós tínhamos muitos pastores e denominações ali. A maioria das denominações pensam a teologia um pouco diferente da nossa igreja. Gente, era uma música atrás da outra e um pastor atrás do outro falando. Era só a ideia do tipo: você nasceu para vencer, Jesus vai te dar vitória, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você pode ser grande, Deus vai na frente abrindo o caminho, rompendo as barreiras, tirando os espinhos. Ele pode fazer você prosperar, Ele abre as portas para você entrar. E aí eu me via adorando um Deus que é um objeto que dá tudo que eu quero. Um Deus que eu posso buscar e Ele me faz grande. Ser grande. Ser grande. Aí o que acontece? Você se vê no seu casamento. A sua esposa não corresponde às suas expectativas. Ela não é mais como quando vocês casaram. E você então olha para sua esposa e diz: puxa vida, eu nasci para ser grande, para ter um casamento grande, já não dá mais. Como serei grande dentro desse casamento? Como que eu vou perseverar? Eu nasci para ter mais. Aí você olha para o seu patrão e você vive murmurando. Porque você diz o seguinte: puxa vida, meu patrão só está ali nesse lugar porque a gente nasceu em lares diferentes. Deus abençoou ele lá, porque eu tenho muito mais capacidade do que ele. Quando você pensa o seu projeto de vida, você logo se endivida e corre para o banco. Corre para o banco para pegar dinheiro, porque você não está contente com aquilo que você tem. Você não consegue se contentar com pouco, porque você nasceu para ser grande. Então você vai no banco, você saca dinheiro, você se endivida, porque você quer ser grande, mas você agora se vê endividado, pequeno e não consegue mais fazer nada. Está aí o nosso problema. Está aí o problema da nossa geração. Está aí o problema do nosso mundo. Está aí o problema de todas as idades. A expectativa de sermos grandes. É sobre essa expectativa que Paulo está falando em Filipenses. Porque quando ele escreve no capítulo 1 para aqueles irmãos, ele nos constrange. Porque ele está diante de circunstâncias difíceis,
Ele está diante de prisão, naufrágio, açoites. Ele está diante de situações que ninguém gostaria de estar. E ele está transbordando gratidão. Ele está transbordando alegria, ele está orando, ele está dizendo que é grato a Deus, que consegue perceber Deus, e a gente fica constrangido e aprende com ele que ele está feliz diante das circunstâncias adversas, porque por detrás das circunstâncias, ele não está olhando para ele mesmo, mas ele está olhando para o Evangelho, e para ele importa que o Evangelho cresça, para ele importa que Cristo seja a sua vida, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele nos constrange com isso, porque ele não tem essa mentalidade de ser grande, ele quer que o Evangelho seja grande. Quando ele chega no capítulo 2, ele nos mostra um outro estilo de vida. Ele nos mostra que diante da igreja, tem muita gente que é egoísta, que luta por prestígio pessoal, que é vaidosa, que quer crescer, que quer ser grande. Tem muito desses interesses na igreja, muita coisa assim. E ele diz, olha, não sejam assim, mas antes disso, agora vocês coloquem o outro na frente de vocês, e quando vocês pensarem em sucesso, vocês olhem para o outro, por favor, não pensem em vocês. Sabe por que tem crise entre vocês? Birras ou rixas nas igrejas? Porque vocês são vaidosos, porque vocês vêm dessa cultura de ser grande, o outro tem que ser maior do que você. Aí ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 2, considerem os outros superiores a você mesmo. E ele vem nos ensinando um monte sobre essa mentalidade de que o eu ser o foco da minha vida está errado. O foco da minha vida tem que ser Jesus, o foco da minha vida tem que ser o outro. E agora no capítulo 2, Paulo começa a dar alguns exemplos de pessoas que tinham essa atitude. Ele dá na verdade 4 exemplos. O primeiro deles é em tom de recapitulação, você já viu aqui, nós já estudamos profundamente isso, está nos versículos 5 a 11 de Filipenses capítulo 2. Ele olha e apresenta o maior exemplo, o maior homem, o maior ou único Deus. Ele apresenta Jesus para nós, e ele diz, olha, Jesus que é Jesus, Jesus que tinha toda a glória, Jesus que era o maior, ele abriu mão da sua glória, se fez homem, se fez servo. Jesus não tinha essa mentalidade de ser grande. Olha quem ele foi. E se eu pudesse definir um slogan ali, como naqueles programas, agora no programa bíblico de Filipenses, talvez ele diria, Jesus, o rei que se fez servo. E ele diz, olha, o sentimento de vocês, a atitude de vocês tem que ser a mesma de Jesus, porque ele tinha tudo, e ele se fez como nada, para amar você e eu. Só que aí, eu imagino, que algumas pessoas entortam o nariz e dizem o seguinte, mas Paulo, espera aí, Jesus é Jesus, é muita apelação, você vem dizer que eu não posso ser o centro da minha vida, que eu tenho que colocar o outro como primeiro lugar, me apresentando Jesus. Paulo, Jesus, não dá. E eu imagino que Paulo então agora, depois de dizer que Jesus é o modelo, e que Deus inclusive nos capacita para sermos como Ele, Paulo agora começa a usar outros exemplos. Talvez Paulo dissesse, tá bom, você está achando que Jesus não dá para ser como Ele? Então eu vou te dar agora exemplos mais próximos a você. Versículo 17. Versículo 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Versículo 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo começa, gente, dando o seu próprio exemplo. Ele diz, está aqui Jesus foi assim. Olha, dá licença, mas está aqui a minha vida. E sabe o que Paulo diz? Se eu pudesse definir um slogan, como aquele programa de televisão definia, biblicamente falando, para Paulo, eu diria o seguinte, o apóstolo mais influente, alguém pronto a morrer
em favor de outros. É isso que ele está dizendo no versículo 17 e 18. Paulo está dizendo assim: olha, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida, em outras versões está escrito como libação. O que Paulo está querendo dizer aí? Paulo está querendo dizer o seguinte: gente, eu estou aqui preso, pronto a ser condenado, ou prestes a ser condenado, ou não, mas eu estou aqui com a minha vida correndo riscos, eu estou correndo riscos. Sabe de uma coisa? Eu não considero isso, porque eu entendo que a minha vida é como uma oferta de bebida. A gente precisa entender isso aqui. No paganismo, a libação era o ato de derramar líquido, podia ser água, podia ser sangue, podia ser vinho, sobre um animal que ia ser sacrificado. No Antigo Testamento, quando Deus tem a sua relação com Israel, e Israel precisa apresentar sacrifícios a Deus, Deus diz que antes de apresentar o sacrifício, eles deviam também derramar vinho sobre a oferta que ali estava. Isso era libação. Libação era esse ato de derramar o vinho sobre o sacrifício que era apresentado a Deus. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte: irmãos, olhem para mim. Eu entendo a minha vida como aquele vinho que é derramado em cima do sacrifício. Eu entendo a minha vida, o meu sangue, como um sangue que é dado em favor de vocês. O sacrifício é a vida de vocês para Deus. A vida da igreja precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para mim convém que a minha vida impulsione tudo isso. Eu quero ser, na adoração de vocês, algo que os anima. Eu quero derramar o meu sangue para motivar vocês. O que Paulo está dizendo é: eu estou pronto a morrer, eu estou pronto a entregar a minha vida, para que vocês adorem a Deus, para que vocês glorifiquem o nome de Jesus, e vocês continuem pregando. Paulo cita apenas 2 versículos sobre a sua experiência de vida. A partir de agora, ele vai citar 6 versículos sobre Timóteo, e 6 versículos sobre um homem chamado Epafrodito. Paulo podia dizer muito mais sobre ele. Ele era um conhecedor da Bíblia que eles tinham lá, singular. Paulo era um homem diferenciado. Era e foi talvez um dos, se não o maior apóstolo. E ele diz: meus irmãos, sabe qual é o slogan da minha vida? Eu estou disposto a derramar o meu sangue para que o culto de vocês a Deus seja algo agradável. Eu me dou, eu derramo o meu sangue em favor de vocês. Esse é um homem de sucesso na Bíblia. É um homem que tinha tudo e se fez nada. Ou se fez tudo, porque isso é tudo na Bíblia, para dar a sua vida em favor de outros. Agora, a partir do versículo 19, olha comigo. Paulo vai dizer o seguinte: gente, eu espero no Senhor enviar a vocês Timóteo. Vocês sabem que as pessoas que estão lendo isso estão em Filipos, Paulo está em Roma. E ele diz: olha, eu vou enviar Timóteo para vocês depressa, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. O que Paulo agora está fazendo é introduzindo o exemplo de um homem chamado Timóteo. E se eu pudesse criar um slogan, como aquele programa de televisão fez, para o Timóteo, eu diria o seguinte: Timóteo, um homem que via o sucesso da sua vida, o sucesso dos outros. Olha só o que diz o versículo 20. Não tenho ninguém que como Timóteo tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. O que ele está dizendo é: Timóteo é um homem singular. Timóteo é um homem de sucesso na sua vida com Deus. Sabe por quê? Não porque ele é um grande empresário, não porque ele é alguém famoso e rico na nossa sociedade, porque Timóteo tem um interesse sincero pelo sucesso de vocês. Ninguém como Timóteo quer ver vocês tão bem. Timóteo era conhecido da igreja de Filipos.
Quando Paulo esteve lá na segunda viagem missionária e fundou aquela igreja, Timóteo estava junto com ele. E ele está dizendo, eu vou mandar Timóteo para ver como vocês estão, para que eu receba notícias de vocês. E vocês sabem que Timóteo era um cara que amava muito vocês e ama muito vocês. E tome nota nessa palavra sinceramente, ou interesse sincero, a ideia de alguém que não usa máscaras. Timóteo não era um crente duas caras, que diz que te ama, que cumprimenta você no culto, e depois vai embora e vive a sua própria vida. Timóteo era um homem que amava sinceramente, ele se doava, ele se entregava para ver o outro tendo sucesso. Ele fazia o que ele podia para ver os seus irmãos tendo sucesso na vida cristã. Ele abria mão do seu próprio direito, do seu próprio prazer, para ver outros prosperando, crescendo. Esse é um homem de sucesso na Bíblia. Um homem que tinha um interesse singular por outros. Pula para o versículo 22. Vocês sabem também que Timóteo foi um homem aprovado. A palavra aprovado aqui significa alguém que foi testado, alguém que era envolvido, alguém que não era um recém-convertido, que tinha pouco tempo de igreja, e que a gente olhava para ele e falava assim, no começo é fácil, no começo é legal, a gente começa cantando, levantando a mão, contribuindo, amando o outro. Timóteo está lá, é um neófito, quero ver daqui a pouco esse cara escorrega. Isso aí é tudo falsidade. O que Paulo está dizendo é não, Timóteo não é um recém-convertido, Timóteo é alguém que é envolvido, ele serve, ele se envolve há anos com a causa de Deus, e ele tem mostrado, ano após ano, o seu compromisso em se doar pelos outros. Hoje pela manhã, eu conversava com a classe de novos membros sobre essa questão, sobre como a gente sabe se uma pessoa é crente de verdade ou não. Porque nós estávamos conversando um pouquinho sobre salvação e santificação. E aí uma pessoa levantou a seguinte pergunta, Renato, é fácil, eu digo para você que eu sou um pecador, que eu aceito a Jesus como Salvador, e depois eu vivo minha vida do meu jeito, e aceitei a mensagem, agora eu estou salvo. E depois de um longo bate-papo, uma das conclusões que tivemos, é de que o tempo diz muito sobre a fé que você professa. E é essa a ideia que Paulo está querendo apresentar de Timóteo. Timóteo era um homem que amava o próximo, sinceramente, e o tempo dizia isso. Você podia ir na casa dele, você podia conversar com os membros da célula dele, você podia estar com as pessoas que sentam com ele no culto. Timóteo era um homem que se entregava pelo outro, e ele era aprovado nisso. Por quê? Por que ele era esse homem aprovado? Como que Paulo via que Timóteo era um cara de coraçãozão mesmo? Continua lendo comigo. Porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Timóteo era um homem submisso. Ele trabalhou comigo, diz Paulo. E ele não trabalhou comigo como líder. Ele trabalhou como submisso. Ele prestava contas a mim como um filho presta contas ao seu pai. E Timóteo sempre teve esse coração em servir os outros. Timóteo não queria holofote. Timóteo não era um homem que queria ficar líder do ministério, porque se ele não fosse líder, ele não assumiria. Se ele não fosse líder do grupo, ele não se envolveria. Timóteo não estava nem aí com cargo, com poder, com status, com ser grande. O que ele queria era servir. E ele inclusive se submetia a Paulo, como um filho se submete ao seu pai. Um homem grande que é apresentado aí. E Paulo diz no versículo 23, portanto, é ele que eu espero enviar para vocês. Eu quero ver como vocês estão. E eu vou mandar um cara que é referência, Timóteo. Confiando, versículo 24, no Senhor, que em breve também poderei ir. Se lembra? No capítulo 2, Paulo está apresentando para nós exemplos de pessoas grandes aos olhos de Deus. Ele mostra Jesus, ele dá o seu próprio exemplo, ele dá o exemplo de Timóteo. Agora, ele vai falar de um homem chamado Epafrodito. Epafrodito.
Olha aí comigo no versículo 25. Contudo, penso também que será necessário enviar-lhes de volta o Epafrodito. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. Epafrodito é meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Vocês se lembram? Quando essa carta aqui é escrita, o Paulo está preso em Roma. Os filipenses estão preocupados como Paulo está. Eles ouviram notícias terríveis de Paulo. Paulo era o plantador daquela igreja, era como um pai para eles. Então os filipenses mandam Epafrodito, um homem lá da igreja, e diz: Epafrodito, você vai até o Paulo, você manda notícias a nosso respeito, e você fica lá com ele. Nós estamos mandando algumas ofertas aqui, uma cesta básica, alguns donativos, para você abençoar o Paulo. E a gente quer que você, Epafrodito, fique lá com ele em Roma, dando todo o suporte que ele precisa. O Epafrodito vai para Roma. O Epafrodito conta para o Paulo como estão as coisas. O Paulo então escreve essa carta, dando respostas para os filipenses, dizendo que ele está bem. Só que aí, no versículo 25, o Paulo diz: eu vou mandar o Epafrodito de volta. Mas o Epafrodito não foi enviado para ficar aí? Paulo diz: mas eu vou mandar ele de volta. E eu quero falar algumas coisas sobre esse irmão. Eu quero falar sobre como esse homem foi um homem de sucesso aqui no nosso meio. Aí ele diz o seguinte: Epafrodito era meu irmão. E a ideia aqui é de relacionamento. Epafrodito era um homem que eu podia contar com ele, era um homem que eu orava com ele talvez. Epafrodito era um parceiro de oração, era um homem que adorava ir na célula da Igreja Batista de Tupã. Ele gostava de se envolver, ele tinha afeto. Ele era meu irmão. O Epafrodito era um irmãozão da galera, ele era um cara envolvido, mas ele não era só um cara de bom relacionamento, ele era um cooperador. E a ideia de cooperador é de alguém que põe a mão na massa. Ele não era só um cara que gostava de comida, de vir no Café com Deus para tomar um cafezinho, um pãozinho com manteiga e rapa fora. Não, ele gostava de se envolver, ele gostava de servir, ele queria pregar o evangelho, ele queria ajudar com as crianças, ele queria ajudar na porta da igreja, ele queria cumprimentar, ele queria, se possível, estar nas programações. Ele era um homem cooperador. Mas ele também não era um cara que se envolvia e quando a corda apertava, ele vazava. O Paulo diz: o Epafrodito era um homem que corria riscos comigo. Ele era aquele cara que quando a igreja passava por uma situação difícil, ele estava aqui, É claro que eu estou trazendo Epafrodito para os nossos dias, tá bom, gente? Epafrodito estava aqui comigo. Quando a igreja passava por dificuldades, quando o mundo se levantava contra a igreja, o Epafrodito vinha, se levantava e se posicionava, porque ele vivia riscos comigo. O Paulo diz que o Epafrodito era um homem de afeto, um homem de ministério, e um homem também pronto para as brigas que a igreja tinha que encarar. Isso traz reflexão para nós, porque tem muito crente que é o crente do oba-oba, que é o crente do relacionamento, mas não é o crente de pôr a mão na massa e muito menos de comprar briga. Tem muito crente que é só o crente eu tenho um cargo na igreja, mas eu não quero conversar com ninguém, por favor, fica longe de mim, eu já estou trabalhando aqui, já estou fazendo muito, não olha para minha cara não, senão eu te mato. Ou então, eu estou aqui, tá bom? Então, tchau para você, briga, agora o problema é de vocês. Não, o Paulo nos mostra que o Epafrodito era um homem de muitas áreas que ele dava fruto dentro da igreja. E nós precisamos ser assim na igreja. Nós precisamos dar fruto nos nossos relacionamentos, afetivamente falando, ministerialmente falando. Está pronto para encarar as brigas que a igreja enfrenta no sistema que nós vivemos. O Epafrodito era um cara assim. E ele continua dizendo, vai lá no versículo 25. Mensageiro que vocês enviaram, para atender às minhas necessidades.
Se eu tivesse um slogan para o Epafrodito, no programa bíblico do sucesso, o slogan seria: Epafrodito, o homem que fez do seu culto a Deus servir outros. E talvez você fale, por que culto a Deus? Porque essa palavra atender é a palavra da onde vem a nossa liturgia. Essa palavra liturgia, ela é muito comum para quem participa de cultos, organizando culto. A gente chega aqui no começo do culto, Paulo e eu, e perguntamos para os músicos, qual é a liturgia de hoje? Qual é a ordem que nós vamos escolher de músicas, de oração, para conduzir o culto? Só que a palavra liturgia, ela não é só restrita a uma ordem de culto. Levanta, cumprimenta, contribuição, agora prega. A palavra liturgia, ela significa uma forma de adoração. É a forma com que você vai escolher para entregar o seu culto, que é a sua vida, a Deus. E o que Paulo está dizendo é que Epafrodito fez do seu culto a Deus, da sua entrega de vida, servir a outros, atendendo a necessidade dele, Paulo. O Epafrodito abriu mão dos seus direitos, o Epafrodito abriu mão do seu prazer de ser grande, para ser alguém que atendia a necessidade de Paulo. Era um homem que não tinha ele mesmo como centro da sua vida, mas ele colocava o outro como superior a ele mesmo. Ele colocava tanto o outro acima dele, que olha o que diz o versículo 26. Pois o Epafrodito tem saudades de vocês, de todos vocês, e ele está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. O Epafrodito era um homem tão pronto a servir a causa do outro, que ele ficou doente. Ele ficou doente emocionalmente falando, porque o texto diz que ele ficou angustiado, e ele ficou doente fisicamente falando. Inclusive, se você ler depois o versículo 27, a continuação dele, você vai ver que ele quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e ele acabou sendo curado. Essa expressão do versículo 26, angustiado, é a mesma expressão de Marcos capítulo 14, versículo 33, quando a Bíblia diz que Jesus, no Getsêmani, suava sangue e estava angustiado. É uma depressão profunda, uma tristeza profunda. O Epafrodito era um homem de Deus, um homem que se entregava tanto pelo outro, ele amava tanto o outro, e ele estava tão triste de estar lá em Roma e não ter tempo com os filipenses, que ele ficou em depressão. E mais, ele ficou doente fisicamente. Nós não sabemos ao certo o que ele teve, mas ele quase morreu. Um homem de sucesso, um homem que se entregou tanto pela causa do Evangelho, priorizando o outro como maior do que ele mesmo, que ele ficou doente. E aqui, a gente pode apresentar esse texto para aquelas pessoas que dizem que crente não pode ficar doente. Não, porque se crente ficar doente, tem algum pecado aí no meio. Sabe por que ele está doente? Porque ele está escondendo pecado. Ou não, sabe por que ele está doente? Porque Deus está castigando ele. Sabe por que ele está doente? Porque Deus quer chacoalhá-lo. E Epafrodito era um homem que deu a sua vida para servir a outros, e ele ficou doente. Crente fica doente. Mas como assim? Crente fica doente. Doença é consequência do pecado. Crente fica doente, e Deus não necessariamente tem um motivo para deixar você doente, mas Ele em tudo quer que você glorifique o nome dEle. E estando doente emocionalmente falando, estando doente fisicamente falando, Epafrodito era um homem que dava glória a Deus e arriscava a sua própria vida em favor de outros. Olha o que diz o versículo 30. Porque ele quase morreu, por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida, para suprir a ajuda que vocês podiam me dar. Ele arriscou sua vida
para atender o pedido de vocês, atendendo a minha necessidade. Esse homem amava tanto a Deus, que ele amava mais o próximo do que ele mesmo. Epafrodito era um referencial. Aí, é por isso que o Paulo diz que ele quer mandar o Epafrodito de volta. Aí quando você lê o versículo 29, o 28 e o 29, ele diz: por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como esse, porque ele deu sua própria vida em favor de outras, ou ele arriscou sua vida em favor de outras. Homens grandes. Jesus, o maior exemplo, exemplo inigualável, o Rei dos Reis, o mais poderoso que se fez homem. Esse era um homem de sucesso. Paulo, ele está dizendo no versículo 17, um homem que fiz da minha vida o derramar o meu próprio sangue para o favor da igreja. Timóteo, está aqui um outro homem de sucesso, o homem que via o seu sucesso como ver o sucesso do outro, um homem que, como ninguém, tinha interesse por vocês filipenses. E tem também o Epafrodito, um homem que arriscou a sua vida, inclusive ficando em depressão, ficando doente fisicamente, um homem que era envolvido em todas as áreas. Esse homem, ele era grande, porque ele considerava o outro maior do que ele mesmo. É isso que o capítulo 2 de Filipenses está nos ensinando. Está nos ensinando que nós precisamos de slogans diferentes daquele do vendedor de picolé que criou uma empresa de 2.000 funcionários. Está nos ensinando de que a nossa glória não está em sermos grandes, mas está em servir o outro. Que a nossa glória não está em reivindicarmos os nossos direitos, Deus ser o maior, Deus ser poderoso, Deus ter status, mas eu fazer o outro alguém que exalta a Deus por meio da minha vida, e eu me entrego a Ele se for preciso, para que Ele glorifique o nome de Deus. Eu me entrego, eu me dou a outros. E é por isso que Paulo escreve Filipenses 2:21. Lembra lá o primeiro versículo que nós lemos? Que ele diz assim: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa é a sociedade que vocês vivem. Todos, e aqui ele está generalizando. Não era só Timóteo, ele mesmo dá o exemplo dele e depois dá o exemplo de Epafrodito. Mas ele está falando de um sistema, de uma mentalidade cultural. Todos, sabe de uma coisa? Eles não estão nem aí com o interesse do Evangelho. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele olharia para nós e ele diria o seguinte: gente, a maioria de vocês aqui não está nem aí com os interesses de Cristo, e nem aí com os interesses do outro. Vocês até conseguem camuflar algumas coisas mostrando interesse, mas todos buscam os seus próprios interesses. Está todo mundo no mesmo barco, olha para o mundo lá fora, os slogans são de grandeza, os slogans são de ser pequeno e se tornar grande, mas sabe de uma coisa? O Timóteo, o Epafrodito, o Paulo, eram homens que andavam na contramão desse mundo. E o convite de Filipenses capítulo 2, gente, é que sejamos na contramão desse mundo. É você parar e olhar para o seu casamento e dizer: como eu posso servir a minha esposa? Ainda que ela não massageie o meu ego com o seu estilo de vida, como eu posso amá-la mais? Como eu posso transmitir misericórdia, amor e doar a minha própria vida para minha esposa? Como eu posso amar o meu pai que não é crente? Como eu posso ser um bom funcionário num contexto tão difícil? Como eu posso viver esse evangelho exaltando a Deus dessa forma? Vivendo os interesses de Cristo em primeiro lugar e não os seus. Vivendo a alegria da glória de Deus e não da sua felicidade. Vivendo a alegria de ver esse Deus exaltado e proclamado e não de você ser grande.
É assim, Paulo está dizendo. Você primeiro precisa amar a Deus de todo o seu coração. Você primeiro precisa se entregar a Deus com a sua alma, com força, com entendimento, para que assim você ame o próximo como você mesmo. E você diz: Paulo, eu não consigo amar o próximo desse jeito. Ele diz: porque você não ama a Deus de todo o seu coração. E você precisa se entregar numa jornada de amar a Deus de todo o seu coração. E então o seu casamento, o seu trabalho, a criação dos seus filhos, o seu sucesso, a maneira como você vê a crise vai ser diferente. Não porque você vai vencer e ter só vitória, mas porque você entenderá a sua vida como um instrumento que dá glória a Deus. Como um instrumento que dá glória a Deus. Se a sua vida hoje fosse definida por um slogan, qual seria o slogan da sua vida? O que te definiria nessa noite? Uma história de pobreza, que se tornou em riqueza e poder? Legal, isso seria bonito. Não há problema em ser rico, em ser próspero, em ser influente. Ou talvez não. A minha história é a história do homem que continuou vendedor de picolé. Eu fui vendedor de picolé a vida inteira. O sucesso à luz da palavra de Deus não está no quão poderoso você é. Não está em se você vende picolés ou se você é empresário de uma empresa de 3.000 funcionários. O sucesso está em quanto você dispõe sua vida a amar a Deus de todo o coração. E quanto você se doa ao seu próximo como uma oferta, como um culto a Deus. É isso que Filipenses 2 quer nos ensinar. Que o outro precisa vir antes do eu. Irmãos, que Deus nos ajude a ser uma igreja que prioriza o outro, o serviço cristão, que é marcada por famílias que não buscam a sua própria glória, por funcionários que não buscam a sua própria glória, mas que buscam o interesse ou os interesses de Cristo, para que o nome de Cristo seja exaltado. João, na sua primeira carta, quando ele a escreve, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus permanece em nós quando nós nos amamos uns aos outros, quando eu me dou sacrificialmente pelo outro. Que Deus nos ajude a ser essa igreja que põe em prática a vida cristã. E para encerrar, eu quero dar um desafio prático para você nessa semana. Eu quero convocar você a, junto comigo, essa semana, para aplicar o estudo que tivemos aqui, a escolher um programa da sua semana que você gosta muito, muito, e doá-lo para beneficiar alguém. Por exemplo, você gosta muito de jogar bola. Essa semana você não vai jogar bola. Você vai fazer uma janta para sua esposa. Eu não sei cozinhar. Pede uma pizza. Eu estou duro. Frita um ovo. Eu não sei. Me liga que eu vou fritar o ovo para você. Pode ligar. Se até eu sei fritar ovo, você vai saber fritar um ovo. Eu te ponho no Google para você fazer isso. Você, mulher, talvez doará o seu horário de almoço dessa semana, um dia na semana, para fazer um almoço gostoso para o seu marido. Ou você vai chegar no final de noite e vai botar uma vela, vai esconder os seus filhos no guarda-roupa, vai acender uma vela na mesa de jantar, vai fazer um macarrão com salsicha, e você vai falar: tá aqui um jantar de gala para nós. Escolha um programa da sua semana e doe para alguém que está à sua volta, considerando os interesses dele maior do que os seus. Amém? Amém? Ok, vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, ajude-nos a viver isso. Puxa, é tão fácil falar, Deus. É tão fácil ler isso. Mas é tão difícil viver isso.
Por isso, Deus, nós pedimos, nos dê o mesmo sentimento e atitude de Jesus. Nos dê o mesmo sentimento e atitude de Paulo, o mesmo sentimento e atitude de Timóteo e também de Epafrodito. Nos ajude a medir o sucesso das nossas vidas a partir do quanto o Senhor é tudo que temos, e porque o Senhor é tudo que temos, nós servimos o nosso próximo. Deus, pela Tua misericórdia, a Tua palavra diz, nós aprendemos isso recentemente, que o Senhor já deu tudo o que precisamos para glorificar o Teu nome. Nos dê vergonha na cara e nos dê proatividade e iniciativa para que o Teu nome seja exaltado. Obrigado pelo Teu perdão em Jesus. Obrigado porque só em Jesus é que nós podemos fazer tudo isso. Capacita-nos para a Tua glória, pois oramos em nome de Jesus. Amém.